boa tarde, meninos. Espero que estejam todos bem. Hoje estamos aqui para fazer uma revisão sobre o tema energia cinética e energia potencial. Foi um tema no qual vocês obtiveram algumas dificuldades na resolução dos exercícios propostos na última grelha. Vamos começar por apresentar o que é mais importante, que são os conceitos fundamentais e as expressões matemáticas. A energia cinética é a energia associada ao movimento dos corpos, ou seja, ela vai sempre depender da massa e também da velocidade. Se o corpo estiver parado, ele não tem energia cinética, apenas vai ter uma energia armazenada, mas não é energia cinética. Ou seja, para que haja energia cinética tem que haver movimento. O teorema da energia cinética diz que o trabalho realizado pela resultante de todas as forças aplicadas a uma partícula durante um certo intervalo de tempo é igual à variação da sua energia cinética nesse intervalo de tempo. Ou seja, quando o corpo realiza uma variação de velocidade, tem uma velocidade inicial e uma velocidade final, vai haver uma variação de energia cinética. Logo, esta variação da energia cinética vai dar origem ao trabalho da força. Mas o trabalho da força resultante, que é o trabalho da força resultante, já vimos nas aulas anteriores, que é o somatório de todos os trabalhos realizados por todas as forças de um determinado corpo. Força-peso, força da reação normal, força de atrito, tudo isso são trabalhos da força resultante. Então, podemos ver que a expressão matemática da variação da energia cinética é dada por 1 meio vezes a massa vezes a velocidade b ao quadrado menos 1 meio vezes a massa vezes a velocidade a ao quadrado. Ou seja, é sempre o inicial, aliás, o final menos o inicial. Como vocês podem ver aí, tem uma figura na qual mostra-nos a posição inicial de um corpo, em que ele arranca com uma força, a força aí é a força do motor que ele exerce, e ele vai variar de velocidade A para a velocidade B. Daí, dar um deslocamento de um ponto A para um ponto B, no qual vai realizar uma variação de energia cinética. Energia potencial. A energia potencial já não vai depender do movimento do corpo, mas sim da distância em que este corpo se encontra de um determinado local de referência. Ou seja, ela vai ter sobre a principal alçada a massa do corpo, a gravidade e a altura ou distância que este corpo encontra de um determinado objeto. A energia associada à posição, ou seja, armazenada pronta a manifestar-se, recebe o nome de energia potencial por ser dependente mesmo da massa e da gravidade. Quando discutimos o conceito de trabalho, falamos sobre dois casos especiais, que é o trabalho do peso e o da força elástica. Esses trabalhos não dependem da trajetória e conduzem ao conceito de uma nova forma de energia, que é a energia potencial. A energia potencial gravitacional, que é a que depende da massa, da gravidade e da altura, devido ao campo gravitacional, um corpo nas proximidades da superfície terrestre tende a cair em direção ao centro da Terra, devido à sua gravidade, não é? Este movimento é possível devido à energia guardada que ele possui. Esta energia é chamada de energia potencial gravitacional e a sua expressão matemática é PG, que representa a energia potencial gravítica, vai ser igual à massa vezes a gravidade vezes a altura. O trabalho do peso e a variação da energia potencial gravitacional relacionam-se. Como é que se relacionam? O trabalho realizado pela força-peso pode ser definido como simétrico da variação da energia potencial gravítica, ou seja, é o inverso da energia potencial gravítica. E, para que haja variação da energia potencial gravítica, também há necessidade de haver um ponto inicial e um ponto final da localização de um determinado corpo. Por isso é que vamos ter a posição ou a altura A e a altura B. O H, como vocês já sabem, referencia a altura. Como vocês podem ver aí na vossa tela, tem um exemplo bem prático de como diferenciar dois tipos de energia. A energia potencial, como vocês veem o primeiro rapazinho ali em cima, ele está a uma determinada altura da Terra, ou do ponto mais baixo de referência. À medida que ele vai descendo, ele vai ganhando velocidade. Enquanto vai ganhando velocidade, vai perdendo altura, está a perder energia potencial, mas está a ganhar energia cinética. Em certo momento, nos dois casos do meio, ele tem tanto energia cinética como potencial, porque ele está a uma altura do chão e também está com uma determinada velocidade.
Quando ele sobe e vai até o ponto mais alto, ele para. Ao parar, ele está na sua altura máxima. Nessa altura máxima, ele está também com a sua energia potencial máxima. E aí ele perde energia cinética, porque para, e como para, fica sem velocidade, logo a energia cinética neste ponto vai ser igual a zero. Então, para vocês poderem ver que quanto mais alto tiver um corpo, maior a energia potencial, e se este corpo estiver em movimento, se ele estiver a subir, ele está a ganhar altura, mas está a perder velocidade. Se ele estiver a descer, ele está a perder altura, mas está a ganhar velocidade. Logo, quanto maior for a energia cinética, menor a energia potencial e vice-versa. Vamos começar por extrair os dados. O exercício diz: um elevador com massa de 450 kg, vamos pôr massa, vamos pôr E, que é o índice do elevador, sobe a uma altura de 20 metros. Então, temos a altura de 20 metros. Transportando 3 pessoas, cada uma com uma massa de 75 kg. Então, vamos ter a massa das pessoas, vai ser igual a 3 vezes 75 kg. A força exercida pelo motor do elevador é igual ao peso do conjunto da cabina do elevador e as pessoas. Ou seja, a força exercida vai ser igual ao peso em que o conjunto desses todos os elementos entram. Então, depois vamos calcular. Vamos ter no ponto 1, calcula o aumento da energia potencial gravítica do conjunto na subida. Então, o aumento da energia potencial gravítica é dado pela variação da energia potencial gravítica. Vamos calcular. Primeiramente, vamos começar por fazer a aplicação da fórmula. Qual é a fórmula? Nós temos que temos primeiro que encontrar o valor do peso, que é a força que o motor exerce, vai ser a junção desses três elementos, ou seja, 3 vezes 75, que vamos obter 225 kg, que é o valor da massa das 3 pessoas, mais o valor daqui do elevador. Isto vai nos dar um valor de 675 kg. O peso é dado pela fórmula da massa vezes a gravidade, como vocês já sabem. E, usando a expressão da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, como já aprendemos, vamos obter que a massa, aqui vai ser a massa total deles todos, que é 675 kg, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Este valor vamos obter, peso ou força, no caso, vamos obter 6.750, a unidade de quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, que é a unidade da força, vai nos dar Newton. Ok, em seguida, vamos calcular a variação, que é o que o exercício nos pede, da energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é dada pela massa vezes a gravidade vezes a altura 2, menos a massa vezes a gravidade vezes a altura 1. Como o corpo, antes de começar a subir, tem uma altura igual a 0, logo esta expressão vai ser toda igual a 0. Vamos ficar apenas com a primeira parcela. Substituindo os valores, vamos obter, aqui, não se esqueçam que é a massa total, vai ser 6.750. Vamos ter a massa total, que é o valor de 675 kg, vezes a gravidade, que é dada por 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura 2, que são os 20 metros na qual o elevador sobe.
esta variação da energia potencial gravitacional vai nos dar um valor de 135.000. Qual é a unidade da energia? É a mesma que a do trabalho, já aprendemos isso. Vai dar em joules. Fazendo a notação científica, vamos obter um valor mais pequeno, não é? Conforme eu já havia ensinado. Vai ser 1,35 vezes 10. Temos 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais aqui. Então, vamos pôr 5 joules. Significa que é 1,35 vezes 10 elevado a 5 joules. Ok. Passando para o segundo exercício, ou ponto 2, pede para calcular o trabalho da força. O ponto 2 pede para calcular o trabalho da força. Nós vimos que, como o corpo sobe, a gravidade é direcionada para baixo, logo o trabalho do peso vai ser negativo. Ou seja, quando um corpo sobe, o trabalho do peso é negativo. Como já obtivemos a variação da energia potencial gravítica, e nós vimos que a variação da energia potencial gravítica é igual, neste caso, como o trabalho da força é igual ao trabalho do peso, logo vai ser igual à variação da energia potencial gravítica. Na subida, a força vai ser positiva, logo o trabalho da força vai ser positiva por quê? Porque tem a mesma direção que o deslocamento, logo o trabalho da força vai ter o mesmo valor que a variação da energia potencial gravítica. Porque o corpo está a subir. O peso, neste caso, será negativo, mas a variação da energia potencial gravítica será positiva e o trabalho da força também será positivo. No ponto 3, é-nos pedido para calcular a potência. Então, nós vemos que o corpo demora 30 segundos, ou o conjunto da cabina e as 3 pessoas demoram 30 segundos a chegar lá acima, aos 20 metros. Logo, calculando, vamos ver qual é a potência que o motor desse elevador tem. Aplicando a fórmula da potência, vamos obter trabalho, no caso trabalho da força, sobre a variação do tempo. Substituindo os valores, vamos obter potência vai ser igual a 1,35 vezes 10 elevado a 5 joules, que é o valor do trabalho da força, na razão de 30 segundos. Nós vimos, fazendo aqui um cálculo auxiliar, que o joule é igual a Newton vezes metro. Newton, por sua vez, é igual a quilograma metro por segundo ao quadrado. E este metro ainda está aqui. Então, significa que joule é igual a quilograma metro. Este metro vezes este metro vai ser metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Substituindo aqui, nós não vamos precisar disto, mas eu quero que vocês apontem aí, porque é importante vocês saberem esse cálculo. Mas nós sabemos que o joule sobre segundo vai nos dar o watt, que é a unidade da potência. Logo, a potência vai ser igual. O cálculo disto dá-nos 4,5 expoente 3 watts, que é a unidade da potência, ou também podemos pôr joule sobre segundo, que vai nos dar o mesmo valor. Ok, temos aqui o nosso resultado. Depois de resolvermos o nosso exercício, temos a nossa tarefinha, que vai ficar para casa, no qual vocês já resolveram um exercício idêntico, espero que consigam resolver. Tenham atenção ao gráfico que apresenta, hoje ele informa-nos muitas situações. Muito obrigada e até a próxima.